Olá! Nessa videoaula faremos a caracterização do átomo, ou seja, veremos como ele é constituído. Quando estudamos o desenvolvimento do modelo atômico, vimos que desde o tempo de Rutherford, que foi quem descobriu o núcleo atômico, os físicos têm aprendido muito sobre a composição detalhada do núcleo. A lista de partículas subatômicas tem crescido muito. Além de elétrons, prótons e nêutrons, nós hoje em dia conhecemos o fóton, os quarks, leptons, gauge, escalar, neutrino e todas as antipartículas. Mas para o estudo de química, nós podemos adotar uma visão muito mais simples do átomo, pois apenas 3 partículas subatômicas são importantes: os prótons, os nêutrons e os elétrons. São essas 3 subpartículas que influenciam o comportamento químico da matéria. Essas 3 partículas subatômicas, elas se diferenciam tanto em carga quanto em massa. Vamos ver como? Vamos começar pela carga. Quando falamos carga para partículas subatômicas, nós estamos querendo dizer carga elétrica. E convencionalmente, existem 2 tipos de carga elétrica, positiva e negativa. O próton é a partícula subatômica com carga elétrica positiva. Cada próton é atribuído uma carga elétrica positiva de +1. O elétron é a partícula subatômica com carga elétrica negativa. Cada elétron é convencionado carga elétrica negativa -1. O nêutron, como o nome sugere, não tem carga, ou seja, é uma partícula neutra, não possui carga nem positiva nem negativa. Eu queria fazer uma observação aqui pelo seguinte: a unidade de carga do Sistema Internacional é Coulomb. Será que a carga de um único próton é +1 Coulomb e a carga de um único elétron -1 Coulomb? Bom, esse valor é muito alto para ser um valor de carga em Coulomb para essas partículas subatômicas. +1 e -1 são cargas elétricas relativas. Lembrando, o que é uma unidade relativa? Uma unidade relativa é aquela que buscamos um padrão de referência e todas as medidas são feitas em relação a esse padrão. O padrão de carga elétrica relativa das partículas subatômicas é o elétron. Quando medimos a carga de um único elétron em coulombs, esse valor é menos 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs. Quando medimos a carga elétrica de um único próton em coulombs, é mais 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs. O que a gente percebe aqui? O próton e o elétron, eles têm o mesmo valor de carga em módulo, mas com sinais opostos. Então, esse valor de carga em coulomb, que é chamado de carga eletrônica ou carga elementar, é o padrão de referência. Então, toda vez que eu falo +1 em carga relativa, eu quero dizer mais 1,602 vezes 10 a menos 19. E quando eu falo -1, eu entendo que é esse valor de carga com sinal negativo. A mesma coisa a gente pode perceber em massa, né? As massas aqui estão referidas em unidades de massa atômica, que a gente representa por 1. E essa unidade de massa atômica também é uma unidade relativa. Cada unidade de massa atômica corresponde a 1,66054 vezes 10 a menos 24 gramas. Então, uma unidade de massa atômica equivale a esse valor em grama. 2 unidades de massa atômica, 2 vezes esse valor. Como é um valor muito pequeno, nós adotamos usar a unidade de massa atômica, que são valores mais fáceis de trabalhar. Olhando as unidades de massa aqui, o próton e o nêutron, eles têm basicamente o mesmo valor de massa. Ambos correspondem aproximadamente uma unidade de massa atômica. E o elétron tem uma massa muito menor,
5,486 vezes 10 a menos 4 unidades de massa atômica. Bom, quantas vezes o próton é mais pesado ou tem mais massa que um único elétron? Se vocês quiserem saber essa resposta, é só dividir 1,0073 por 5,486 vezes 10 a menos 4. Se vocês fizerem essa divisão, vocês verão que o valor que vai dar é 1836 aproximadamente. Ou seja, um único próton é 1836 vezes mais pesado ou com mais massa que um único elétron. Eu preciso reunir 1836 elétrons para dar o valor de massa de um único próton. Onde estão localizados essas partículas subatômicas? Bom, o próton e o nêutron estão no núcleo e o elétron está na eletrosfera. O que podemos concluir aqui? Como a massa de um único elétron é desprezível em relação às massas de prótons e nêutrons, a massa de um átomo está concentrada no seu núcleo. Em relação às cargas, os prótons e os elétrons conferem carga para o átomo. O nêutron não colabora com carga elétrica de átomos. Por quê? Porque ele é neutro. Os átomos, como os que representamos na tabela periódica, eles são neutros. Todos aqueles átomos são neutros. Mas como um átomo pode ser neutro se ele é formado por partículas eletricamente carregadas, tanto positivas quanto negativas? Bom, isso só se resolve de uma única forma. O átomo só vai ser neutro quando o número de elétrons da eletrosfera for exatamente igual ao número de prótons dentro do núcleo desse átomo. Se cada elétron tem carga -1 e cada próton tem carga +1, se o número de elétrons e prótons for igual, um elétron sempre vai cancelar a carga de um próton. Então, essa é a exigência da neutralidade de um átomo. Essas duas subpartículas têm que estar em número igual para o átomo ser neutro. Vimos então que os átomos, como os representados na tabela periódica, são neutros. São neutros por quê? Porque possuem o número de prótons igual ao número de elétrons. Mas nós podemos conferir carga aos átomos. Como que faremos isso? Bom, se a condição sine qua non para a carga nula de um átomo é o número de prótons ser igual ao número de elétrons, então basta eu mexer com essas quantidades, ou seja, o número de prótons ser diferente do número de elétrons, eu gerarei carga nesse átomo, ok? Quando eu gero carga no átomo, ou seja, quando esses átomos não têm o número de elétrons igual ao número de prótons, eles passam a ser chamados de íons. Os íons são átomos ou grupos de átomos que possuem número de elétrons diferente do número de prótons. E é isso que vai lhes conferir carga, ou carga positiva ou carga negativa, como veremos a seguir. Como vimos anteriormente, as cargas elétricas podem ser de dois tipos, positivas ou negativas. Vamos começar a estudar os íons que possuem cargas elétricas negativas. Esses íons são chamados de ânions. Antes de vermos como transformamos um átomo neutro em um ânion, eu gostaria de fazer uma ressalva. Para um átomo neutro se transformar num íon, seja ele com carga elétrica positiva ou negativa, é preciso haver uma reação química. E as reações químicas, elas alteram somente a eletrosfera do átomo, ou seja, ela não mexe com o núcleo, ok? Então,
tanto para transformar um átomo neutro no íon negativo, quanto para transformar um átomo neutro no íon positivo, o que nós vamos fazer é mexer com a quantidade de elétrons. Nós nunca mexemos com a quantidade de prótons no núcleo em reações químicas. As reações que alteram núcleos atômicos são reações ditas reações nucleares ou radioativas, e não reações químicas comuns. Dito isso, vamos dar sequência aqui. Então, para transformar um átomo neutro num ânion, ou seja, no íon de carga negativa, esse átomo precisa receber elétrons ou ganhar elétrons. Quando colocamos um elétron na eletrosfera de um átomo que está neutro, ele se transforma em um íon negativo denominado ânion. Vamos ver como que isso ocorre para o átomo de cloro. O átomo de cloro neutro inicialmente tem 17 prótons, 18 nêutrons e 17 elétrons. Verifiquem que o número de prótons e elétrons é exatamente igual, por isso que ele está neutro aqui. Quando esse átomo de cloro ganha um elétron, ou seja, um elétron é introduzido na eletrosfera desse átomo, ele vira o ânion cloreto, que é um íon negativo. Se analisarmos as partículas subatômicas dessa espécie, ela vai ter 17 prótons, 18 nêutrons e 18 elétrons. Verifiquem que a quantidade de elétrons é maior que a quantidade de prótons, ou seja, um elétron aqui não vai ser neutralizado pelos prótons do núcleo. Vamos fazer uma outra análise aqui, olha. Eu peguei aqui o átomo neutro, 17 prótons. Então, o cloro, esse é o símbolo aqui do cloro 17. 17 indica o número atômico desse próton, desse átomo, ou seja, ele tem 17 prótons dentro do núcleo, ou seja, 17 cargas positivas. Quando ele está neutro, ele também tem 17 elétrons. Ó, como cada próton cancela a carga de um elétron, no final das contas, como o número de prótons é igual ao número de elétrons, a carga desse átomo é zero. O que acontece quando eu coloco um elétron na eletrosfera do cloro? O número de prótons dentro do núcleo não alterou. Ou seja, ele continua com 17 cargas positivas dentro do núcleo. Mas eu coloquei um elétron a mais. Então, além dos 17 elétrons que ele tinha, ele ficou com um elétronzinho aqui, que não tem a sua carga cancelada por um próton. Por quê? Porque eu não adicionei um próton no núcleo, eu só adicionei um elétron na eletrosfera. Essa carga positiva, que fica sem ser cancelada, é representada como uma carga negativa no símbolo do elemento. Ou seja, o átomo de cloro se transformou no íon cloreto. Agora vamos ver como transformamos um átomo neutro no íon com carga elétrica positiva, que nós chamamos de cátions, mexendo somente com os elétrons. Então, se lembrem, reações químicas, nós mexemos somente com elétrons, nós não mexemos com as partículas nucleares em reações químicas normais. Bom, como fazemos isso? Para um átomo se tornar positivo, ou seja, para a gente conferir carga elétrica positiva para um átomo, esse átomo tem que perder elétrons. Bom, por que perder elétrons confere carga elétrica positiva? Porque quando o átomo perde elétrons, há um desbalanço de carga. O núcleo fica com mais carga positiva do que a eletrosfera com carga negativa. Vamos analisar o sódio para entendermos melhor esse processo? Bom, o sódio possui 11 prótons no núcleo, 12 nêutrons no núcleo e 11 elétrons na eletrosfera. Nessa configuração, o número de prótons e elétrons é igual e o átomo está neutro. Quando retiramos um elétron da eletrosfera, ele continua com 11 prótons e 12 nêutrons no núcleo, porém agora ele está com apenas 10 elétrons. Se compararmos o número de prótons com o número de elétrons, ele tem menos elétrons na eletrosfera do que prótons no núcleo. Vamos fazer aquele esqueminha da tabela? Analisando o átomo de sódio neutro. O átomo de sódio neutro
Ele tem 11 prótons no núcleo. Então, o número de prótons está representado por 11 sinais de mais aqui, representando cada sinal de mais um próton dentro do núcleo. Ele tem 11 elétrons na eletrosfera. Esses elétrons estão representados por 11 cargas negativas aqui. Cada carga positiva anula uma carga negativa. Se eu tenho 11 cargas positivas e 11 cargas negativas, a carga líquida desse átomo é zero. O que acontece aqui no íon sódio mais? No íon sódio mais, ele continua com as 11 cargas positivas no núcleo. Porém, eu retirei um elétron da eletrosfera, ou seja, eu retirei essa carga elétrica negativa. Percebam aqui que essa carga elétrica positiva do núcleo não tem um correspondente negativo para ser anulada. Então, se sobrou uma carga elétrica positiva aqui, é essa carga elétrica que eu represento aqui no símbolo do sódio, dizendo isso aqui é um cátion sódio mais e não um átomo de sódio neutro. Agora vamos analisar o número de massa de um átomo. Lembrando, a massa está concentrada no núcleo do átomo, né? O elétron tem massa desprezível. Então, quando eu falo em massa atômica ou número de massa, essas duas coisas a gente vai diferenciar daqui a pouco, eu estou me referindo ao núcleo desse átomo, ok? Porque os elétrons não conferem massa significativamente para o átomo, pois sua massa é desprezível. Também gostaria de chamar a atenção de vocês que nós vamos ver aqui o número de massa. O número de massa não é a mesma coisa que massa atômica, não é o valor que está lá na tabela periódica. O número de massa sempre é um número inteiro, que é correspondente ao número das partículas subatômicas nucleares, tá? Ele não é uma massa, não tem unidades de massa, não é representado por unidades de massa atômica, é apenas um número que indica a quantidade de partículas do átomo cuja massa é relevante, ou seja, o número de prótons e o número de nêutrons que esse átomo tem no núcleo. O número de massa, então, é a soma do número de partículas nucleares, ou seja, das partículas que estão dentro do núcleo do átomo, pois é o núcleo que confere massa para o átomo. Os elétrons têm massa desprezível. Então, o número de massa, cuja representação é um A maiúsculo, é a soma do número de prótons, que a gente representa por Z maiúsculo, e o número de nêutrons, que a gente representa por N maiúsculo. Transformando essa frase em equação matemática, nós temos que o número de massa é número de prótons mais número de nêutrons. Como próton, a gente representa por Z maiúsculo e nêutron N maiúsculo, A igual a Z mais N. Vamos ver um exemplo de como utilizar essa equação aí? Por exemplo, se perguntássemos qual o número de nêutrons do cromo, aí as informações aqui, olha, cujo número de massa é 52 e o seu número de prótons é 24. Bom, o que é número de massa? Número de massa é prótons mais nêutrons. Se ele tem 24 prótons e o número de massa é 52, basta rearranjarmos essa equação para calcular o número de nêutrons. Então, vamos lá, ó. Se o número de massa é igual ao número de prótons mais número de nêutrons, essas duas informações eu tenho e quero obter essa terceira informação aqui. Então, eu rearranjei essa equação primeiro. Como que eu fiz isso? Mantive o número de nêutrons aqui e passei o número de prótons que está somando desse lado, subtraindo do outro. Eu representei no lugar de A menos E igual a N, eu representei de trás para frente, não faz diferença. O que você tem que tomar cuidado? Quem que está de um lado do sinal de igual, quem que está do outro. Então, o número de nêutrons vai ser igual a quê?
o número de massa menos o número de prótons. Substituo os valores que eu tenho. O número de massa é 52, o número de prótons é 24. Então, o número de nêutrons vai ser 52 menos 24, que é igual a 28. O cromo, então, possui 28 nêutrons. Vou fazer uma pergunta para vocês. O que torna um átomo de um elemento diferente de um átomo de outro elemento? Ou seja, o que diferencia um átomo de carbono de um átomo de nitrogênio? Estamos estudando a caracterização dos átomos e vimos nessa videoaula que os átomos são caracterizados por 3 partículas subatômicas, os prótons, os nêutrons e os elétrons. É razoável se pensar que uma dessas partículas possa ser a identidade do átomo. Vamos começar analisando o número de elétrons? Será que os elétrons podem ser a identidade do átomo, ou seja, o número de elétrons que o átomo tem pode ser a sua identidade? Acabamos de ver que durante as reações químicas, os átomos podem alterar o seu número de elétrons, ou seja, eles podem ganhar ou perder elétrons. O átomo de cloro, quando ganha um elétron, ele não se transforma num outro elemento, ele se transforma num íon, o ânion cloreto, mas ele não perde a sua identidade de cloro. O átomo de sódio, quando perde um elétron da sua eletrosfera, ele também não se transforma em outro elemento, ele se transforma no cátion sódio+. Portanto, o número de elétrons de um átomo não serve para identificá-lo, né, como identidade. Portanto, a identidade do átomo está dentro do núcleo. O núcleo de um átomo é composto de prótons e nêutrons. Qual dessas 2 partículas subatômicas será a identidade do átomo? Os átomos são caracterizados pelo número de prótons nos seus núcleos. Então, todos os átomos de um mesmo elemento químico têm o mesmo número de prótons no seu núcleo. O número de prótons é tão importante que ele também é chamado de número atômico, e o número atômico é representado pela letra maiúscula Z, que nós já utilizamos no slide anterior como número de prótons para o cálculo do número de massa. Vocês vão estudar no próximo tópico tabela periódica, e vocês vão ver que a tabela periódica atual, ela é organizada segundo o número atômico dos elementos, ou seja, o número de prótons que tem dentro do núcleo de cada elemento químico. Portanto, é o número de prótons a identidade do átomo. Lá no início desse slide eu perguntei o que diferencia um carbono do nitrogênio. O que diferencia um carbono do nitrogênio é um próton dentro do núcleo. O carbono tem 6 prótons dentro do núcleo e o nitrogênio tem 7. Esse próton a mais no nitrogênio é que o caracteriza como nitrogênio e não como carbono. Aqui do lado nós fizemos uma brincadeira com a identidade dos átomos, pegando como o átomo de hidrogênio. Então, na foto dele aqui, o hidrogênio está representado pelo modelo atômico de Bohr. O hidrogênio tem um próton dentro do núcleo e um elétron na eletrosfera. A impressão digital do átomo de hidrogênio são suas linhas espectrais. De onde vêm essas linhas espectrais? Isso aqui é a luz emitida pelo átomo de hidrogênio quando o seu elétron, que foi excitado para uma órbita mais energética, retorna para a órbita original, emitindo esse excesso de energia em forma de luz. Isso aqui é a identidade espectral do átomo. Cada átomo tem as suas linhas espectrais características, por isso que colocamos aqui como a impressão digital. Olha o número da identidade do hidrogênio. É o seu número atômico 1. Por que 1? Porque ele só tem um próton no núcleo. O seu nome é hidrogênio e ele nasceu no Big Bang. O hidrogênio foi
O primeiro elemento a ser formado no universo há aproximadamente 13 bilhões de anos.